ativada na nossa vida, e depois a gente entra no assunto de evidências. Eu explico um pouquinho mais para vocês o que nós vamos fazer hoje, qual o objetivo da aula. Então, quem puder acompanhar comigo, dá uma olhadinha no texto em Mateus capítulo 11. Mateus 11, a partir do versículo 28. Mateus 11, a partir do versículo 28. Uma passagem que possivelmente você já conhece, é uma passagem bem movimentada, bem falada, mas é bem interessante. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante, né? Esses versículos aqui, por um lado, ele traz para nós um alívio. Então, Jesus está falando e ele está chamando aquelas pessoas para ir até ele, e o resultado de ir até Jesus é um resultado bom. Ele vai aliviar, vai dar alívio, vai tirar um peso das pessoas. Mas qual talvez seja o problema aqui? Se você já tem buscado seguir a Jesus há algum tempo, você já percebeu que essa caminhada não é muito fácil. E às vezes parece que está pesado as coisas. Aí você fala: poxa, mas aqui o versículo está falando de um alívio, e às vezes na minha vida eu não estou vendo muito alívio, eu estou vendo um pesozinho nas minhas costas, né? Será que eu não estou entendendo? Será que eu estou andando errado? O que será que está acontecendo, né? E é bom a gente entender bem esses versículos, né? Tem um pouco a ver, né? O Evangelho de Mateus, ele trata normalmente mais de uma linguagem judaica. Então tem a ver muitas vezes com a cultura judaica. Então, se você não sabe, naquela época, Jesus ali está chamando discípulos. Faz poucos capítulos aqui que Jesus começa a escolher aqueles 12 que vão andar com ele por um bom tempo. Não faz muito tempo. Então, ainda está naquela etapa de chamar discípulos. E naquela época havia muito de forma costumeira um professor com discípulos, com alunos andando com ele. O judeu entrava na escola desde pequenininho, talvez entre 6 e 8 anos, e ele entrava para estudar a Bíblia. Não é que nem a gente, né? A gente é alfabetizado com outras coisas. Neles não, eram alfabetizados com a Bíblia, com os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. É conhecido como o que esses livros? Livro da Lei, Pentateuco, Torá. Então esses 5 primeiros livros são os livros usados pelos professores com aquelas crianças judias, os meninos, né? Então os meninos iam para essa escola e decoravam essas coisas. Aqueles meninos que depois dos 10 anos se destacavam mais, esses meninos continuavam com os professores, ia para um ensino avançado. A maioria dos meninos não. Terminou aquela parte, eles já tinham decorado esses livros. Está decorado já. Então, esses espetaculares meninos continuavam estudando e aprendiam o resto da Bíblia, aprendiam todos os costumes judaicos, e era assim. Quando Jesus estava com aquele povo, Jesus estava com um povo que não teve tanto privilégio quanto a maioria desses meninos destacados, né? Eram alunos que ninguém queria, talvez. E Jesus fala assim: olha, venham a mim todos vocês. Todos vocês. Então Jesus chama discípulos diferentes. Eu não sei se você parou para pensar, quando eu contei essa historinha, se você ia ser um discípulo de algum daqueles professores da época ou não. Provavelmente não. Eu não sei, não estou duvidando da sua capacidade, mas a maioria de nós talvez ia ficar até 10 anos ali e depois era por nossa conta. E Jesus está chamando todos nós, todos esses que são rejeitados talvez pelo padrão do mundo daquela época. E naquela época também chamava o jugo do professor. O que era isso? Para aprender a Bíblia, decorar mesmo, era cobrado deles uma coisa pesada. Eles chamavam de jugo, de um peso, né? E quando Jesus chama
chama os discípulos dele. Ele fala assim: olha, pode vir, o meu jugo, esse não é pesado. Esse professor Jesus é diferente do professor rabínico, é diferente do professor judeu. É um professor que não vai dar um peso para o aluno. Agora, o que é pesado para nós cristãos? O pesado está quando a minha vontade não está em fazer a vontade de Deus. Isso é o difícil para nós. Ou às vezes, pela maldade do mundo, que acaba acometendo a gente de alguma forma. Outras pessoas que não servem a Deus acabam fazendo que cristãos sofram às vezes. Então, por isso que a gente sente um peso. Mas quando Jesus fala que o chamado dele para os seus discípulos é algo leve, é algo suave, é porque ele vem trazer liberdade. Ele vem trazer para as pessoas algo diferente daqueles professores lá. Primeiro, ele tira a exclusão, né? Algo que era para poucas pessoas, agora é para todos quantos quiserem. Ele abre isso. O segundo, o jugo rabínico de Jesus é diferente. Jesus não vai pesar. Não é um peso em cima, né? É diferente isso, né? Algumas pessoas dizem que os discípulos dos professores daquela época, eles ficavam tão perto do professor, tão perto para aprender dele, que eles dizem que no final do dia eles deveriam ficar sujos da poeira do pé do professor, porque era para aprender juntinho, né? Era assim, né? E você vai ver que os discípulos de Jesus iam andar coladinho com Jesus. Eles iam sair de lá cheio de poeira, né, do pé de Jesus. Aonde Jesus fosse, eles iriam juntos para aprender. E eu chamo aqui para nós que é assim que Jesus quer que nós estejamos nessa caminhada cristã, bem pertinho dele, aprendendo sobre ele cada vez mais, cheio da poeira do pé, né, se fosse dizer assim, aprendendo bastante de Jesus. A proximidade de Jesus faz a gente ficar no foco certo. Se eu ficar distante, eu me perco, né? Eu me perco nessa história. Então fica esses versículos aqui para a gente pensar cada vez mais nisso, né? Olha, nós somos convidados. Nós que poderíamos ser excluídos, somos convidados a fazer parte dos discípulos de Jesus. E Jesus traz para você e para mim é algo leve. Por quê? Porque tem a ver com a eliminação do pecado, né? E isso tira o alívio, isso dá um alívio, né? Isso tira o peso da minha costa, das minhas costas e das costas de vocês. É por isso que ele vai dizer. Não é como um rabino, não tem aquele peso. É algo que traz liberdade, né? Algo que traz realmente um alívio ante o pecado. Tá, então essa mensagem aqui para a gente iniciar a nossa aula, e é sem peso, né? Uma aula sem peso aqui, através de Jesus Cristo. Mas voltando para o curso, então nós estamos estudando, começamos já essa semana, né? Hoje não é o primeiro dia da aula, mas nós estamos estudando sobre evidências. O que significa isso? Significa o seguinte: nós estamos num mundo hoje que há muita gente atacando a existência de Deus, a existência de Jesus Cristo, como se eles não tivessem realmente existido, ou como se eles não existissem, e se fosse algo de invenção de alguém. Alguém inventou, criou essa história. E o curso que nós estamos vendo evidências de que Deus de fato existe, de que Jesus de fato veio, morreu na cruz e ressuscitou. E por isso que existe o cristianismo. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E duas formas da gente analisar isso são com evidências que a gente chama de clássicas sobre Deus e evidências históricas sobre Jesus Cristo. São dois lados para a gente analisar. Agora, por que são evidências? Evidências significa que não são provas, mas são argumentos que dão mais firmeza para a fé de alguém. Por que eu estou dizendo isso? Não são provas? Porque a gente vai querer muitas vezes provar sempre as coisas, e quando se trata de Deus, nem sempre eu consigo provar, porque tem um espaço para quê? Qual o espaço que tem quando se fala de Deus? Para a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No final das contas, sempre vai precisar da fé. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evidências arqueológicas, você vai pegar lá um material de arqueologia do passado, vai ser identificado o nome lá, a casa de Davi. E o pessoal vai falar: olha só, havia
havia alguém chamado Davi, com importância no passado, que tinha uma casa que seguia ele, com louças no nome dele. Então tem evidências do que a Bíblia diz do rei Davi. Isso é uma evidência para nós. Tá certo? Agora, quando se fala de milagres, como é que eu evidencio o milagre? Jesus veio e fez milagres. E aí? Deus fez o mundo. Como é que eu evidencio isso? É a fé. É a fé. Então, quando se fala de Deus, nós temos evidências dele. Quando se fala que Deus não existe, eles podem criar algumas evidências disso. Mas tanto quem não acredita em Deus, quanto quem acredita em Deus tem fé. Ou fé que ele não existe, ele não prova. Ou fé que ele existe e não é prova. São evidências e é a minha fé. Sempre há espaço para a fé. Então esse curso aqui não é para sair daqui e falar assim, eu vou pegar um ateu e vou convencer ele, né? Se ele não tiver fé, nada convence. Nada convence. Precisa da fé. Sempre precisa da fé. Como é que se tem fé? Através da palavra de Deus. É a forma como nós temos fé. Através da vida das pessoas, às vezes vendo Deus, vendo Jesus na vida das pessoas. Então não é algo que se cria. Mas há muita gente também que acha que é um ateu porque alguém disse, alguém inteligente falou. Então eles nem são ateus. Essas pessoas a gente pode ajudar. A gente pode começar a conversar com elas com argumentos que vai mostrar para ela que um cristão, ele não é um cristão por falta de opção. Ele é um cristão porque ele está tendo fé em algo seguro, firme. Não é no nada, não é no à toa, né? E ontem a gente começou a ver algumas coisas assim. Uma outra coisa importante é que a Bíblia vai desafiar o cristão a ter argumentos quando alguém pergunta por que ele é um cristão. A Bíblia lá em Pedro, por exemplo, vai desafiar a gente a estar pronto para defender a fé da gente. Então eu preciso conhecer. Eu preciso tanto conhecer a Bíblia, quanto conhecer coisas importantes sobre o Senhor. Sabe que lá em Romanos vai falar que só a natureza já seria suficiente para que eu e você acreditassem em um Criador. Só contemplar a natureza já seria suficiente. Então são coisas assim que a gente tem visto, né, tem analisado nesse curso. Tá? Então, o curso que a gente chama de evidências é um curso que a gente escuta de apologética. Esse nomezinho aí que talvez você já ouviu, bonitinho, né? Ele tem a ideia de defesa. Defesa da palavra de Deus, defesa de Jesus, né? Então esse é o curso que a gente está estudando aqui, é da defesa de uma razão, dar argumentos do porquê que você é um cristão. Por que ao invés de estar na sua casa descansando agora, você está aqui estudando, né? Não é verdade? Por quê? Né? A gente vai ter cada vez mais argumentos sólidos sobre isso. Uma coisa que a gente viu ontem é que nessa questão de revelações, nas questões de evidências da fé, existe tanto a revelação especial à Bíblia, então a própria Bíblia, se você estudar ela, e é o que nós fazemos, né? Ela vai mostrar a existência de Deus, vai mostrar evidências cada vez maiores sobre Jesus Cristo como Salvador, como alguém real. Também nós temos, como eu falei para vocês, a natureza, né? A própria natureza, né? O próprio céu contempla o Senhor. Se você passar um tempo observando a natureza, você vai ver que aquilo ali não veio do nada, é muito perfeito, é muito certo, muito exato aquilo ali, para ser algo do nada. Uma outra coisa que nós temos são testemunhos históricos, tanto a Bíblia quanto outros autores da história, vai mostrar para a gente evidências de que Jesus veio ao mundo, de que Jesus de fato é quem a Bíblia diz que Ele é. Uma outra coisa também é a própria vida, como eu falei para você. A mudança de vida das pessoas, dos cristãos, é uma evidência da existência de Deus também. Tá? E uma outra coisa que a gente tem usado um pouco nesse curso especificamente é o raciocínio lógico. Então a própria lógica, por muitas vezes, já vai ajudar a gente a identificar a existência de Deus. Por exemplo, se você olha qualquer coisa, vamos dizer, eu falei ontem sobre o banco, certo?
Você vê um banco aqui e você fala, nossa, mas que banco bonito, né? O que você vai pensar? Bem, alguém fez esse banco. Ele não está aqui, não foi do nada. Né? Alguém fez, criou essas ondas aqui. Se você tiver uma noção de como é que faz um banco, você vai pensar até na máquina. Ó, a máquina tal faz esse tipo de acabamento, faz esse tipo de corte, foi mais ou menos assim e tal. Então, o próprio raciocínio de que se tem um banco, alguém criou um banco, né? Já vai levar a gente a chegar a uma conclusão de que se tem um universo, tem alguém que criou o universo. Se o banco é mais simples, alguém criou, o universo nessa perfeição dele, nessa grandeza, nessa engenhosidade dele, não pode ter vindo do nada. Isso é algo de um raciocínio. Ontem a gente viu um videozinho que você encontra facilmente no YouTube de um autor já falecido, né, chamado Ariano Suassuna, um autor paraibano, e ele vai falar naquele vídeo dele dizendo que o raciocínio de uma evolução é o seguinte: havia lá moléculas que decidiram do nada se juntar lá, vai formando células e formando um animal. E esse animal, um peixe, por exemplo, se formou do nada e ele resolve mudar mais. Fala, cansei de ser peixe sozinho, né? Então vamos dividir aqui, metade do peixe vira homem, metade do peixe vira mulher. Macho e fêmea. Aí do nada, alguns desses peixes falam assim, ó, cansamos de ser peixe, né? Vamos pegar a nadadeira azedinha aqui, bater ela e sai voando, né? E vira um pássaro. Então ele vai levando de uma forma de comédia, dizendo que é assim que se trata a evolução. Do nada as coisas foram mudando. E ele vai chegar ao ponto de
usadas hoje a favor disso. Tá? Então, lembra que teleológico tem a ver com a finalidade, com o propósito. Bom, então, esse argumento aqui ele vai trabalhar justamente nesse lado. É como se o mundo que nós vivemos ele tem uma sincronia tão perfeita que, baseado nessa sincronia, ele vai ter várias teorias a favor de que Deus foi quem fez essa sintonia, né? Sintonia fina, por exemplo. Uma forma que é usado para explicar isso é muito usado a analogia do relojoeiro, na verdade, de William Paley. Então, essa teoria ela vai dizer assim: já que todo relógio tem um relojoeiro, e já que o universo é muito mais complexo do que um relógio, obviamente, no seu funcionamento, conclui o quê? Que se um relógio teve um relojoeiro que fez, o universo tem um criador. Então é a ideia lógica e básica desse argumento. Então esse argumento teleológico vai raciocinar a partir de um projeto, em direção a um projetista inteligente. É essa a ideia desse argumento. Então o que nós temos dentro desse argumento é o que a gente tem chamado ultimamente, o que chamam de design inteligente. Uma outra teoria também muito usada é chamada de sintonia fina. E esses dois argumentos são muito fortes. Então, dentro do argumento teleológico. Só para vocês verem, nós aqui em Campinas, vocês têm um professor da Unicamp, que ele é excelente nas palestras quando se trata de sintonia fina. Ele é perito nesse assunto, né? E ele é chamado pelo Brasil todo, ele é um químico, se eu não me engano. Ele é chamado pelo Brasil todo para apresentar palestras científicas da existência de Deus a partir dessa teoria do argumento teleológico. Bom, então a gente não só tem ele, como tem outros, né? Outros cientistas que eles também defendem essa teoria aqui, desse design inteligente, um projetista por trás desse mundo complexo e perfeito, né? Pode falar, sobre isso? Depois eu pesquiso para você. Então, só para a gente pegar a ideia aqui desse argumento, tá? Então, primeiro, todo projeto tem o quê? Um projetista, tá? E há muito planejamento envolvido no quê? No projeto do universo. Ele é muito perfeito por si só. Você lembra que se a Terra fosse um pouquinho mais próximo do Sol, o que ia acontecer? O calor ia tornar inviável a vida, certo? Se a Terra fosse um pouquinho mais longe do Sol, o que ia acontecer? O frio já se tornaria assim. Então é algo exato, perfeito. Camada de ozônio, se não tivesse, exato. Então, tudo que a gente está vendo, há uma sintonia, uma harmonia que vai levar a algum projetista. Não tem como você ter alguma coisa muito bem elaborada sem um projeto por trás. Não tem, né? Por exemplo, a gente tem o Felipe ali que está com um computador, né? Ele não funcionaria ali se não tivesse o quê? Projetistas por trás disso, elaborando o computador, os programas que ele está usando, o sistema operacional e por aí vai. Sempre há o quê? Alguém quem projetou. Quanto mais o universo, o que é mais complexo? Não é verdade? Então, quanto mais isso, né? Então, a gente vai, cada vez que você vai estudando, você vai vendo a perfeição, a harmonia dentro da natureza do mundo que nós vivemos, né? Então, essa está dentro do argumento teleológico do universo. Logo, então, a gente tem o quê? A gente, na verdade, como o universo é um grande projeto, então a gente tem um grande projetista, né? Quando o projeto é simples, né? A gente tem um simples projetista, né? Quando é complexo, a gente tem um super projetista por trás disso. Na verdade, então, essa é a ideia do argumento teleológico. Tem uma palestra
Pronto, já tem o nome dele aqui, viu? É o Mark Zuckerberg. Ele fala isso que você falou, né? Não é exatamente usando esse exemplo, mas é uma mente que consegue prever os problemas antes do negócio estar funcionando, né? Então você falou que se ele estivesse um pouquinho mais longe, congelava. Se estivesse um pouquinho mais perto, então só uma mente inteligente conseguiria prever tudo isso sem o negócio estar funcionando e resolver o problema de antemão. Todo mundo ouviu o que o André falou? Não? No fundão aí? Não? Então peraí que eu vou levar o microfone para ele aqui. Aqui tem o Mark Zuckerberg, ele fala do design inteligente. E ele, na palestra dele, ele fala, não usando esse exemplo, mas fala que uma mente inteligente é a única coisa que pode prever algo antes de estar funcionando, né? Então, nesse caso, ele deu o exemplo do planeta um pouquinho mais distante congelado, um pouquinho mais perto queimado. Então, só uma mente inteligente conseguiria prever isso antes de funcionar para depois colocar isso em prática, né? Para depois fazer essa criação. Essa é a ideia do projetista, né? Do grande projetista e do arquiteto do universo. Tá? O André ele fez esse curso já anterior comigo, inclusive ele apresentou um trabalho sobre esse assunto do design inteligente. Então depois, se a gente tiver um tempinho, talvez não hoje, mas amanhã, né, o André apresenta esse trabalho que ele fez, os slides que ele fez sobre esse assunto, sobre a parte do design inteligente, né, então ele se aprofundou um pouco mais nesse lado aí do assunto. Tá bom? Então, bem interessante. Como eu falei, você vai conseguindo expandir esse pensamento em várias coisas. Você vai conseguir pegar o rosto humano e conseguir ver a posição onde tem cada coisa, e você vai ver que faz um sentido isso. Certo? Se você mudasse alguma posição, já não seria perfeito como é. Tá? Então, são várias coisas, não é só. A gente pegou um exemplo do universo, do planeta, e vai ter vários outros exemplos. Se você muda, né? Lembra? O próprio organismo nosso, o próprio corpo humano, uma alteração ali, genética e por aí vai, você já nem viabiliza a vida, né? A criança já nasce morta ou por poucos dias morta, uma pequena alteração. Então, da forma como Deus faz, né, há essa perfeição, né, há essa exatidão, no caso do projetista. Você hoje aqui no mundo, você lança um carro, uma empresa, um projetista lança um carro, e depois tem que mandar uma mensagem urgente para o pessoal devolver o carro lá para consertar algum erro, né? Por quê? Um erro de projeto, né? O recall da vida, né? É um erro de projeto. Você vai ter que levar lá para consertar, né? O nosso planeta não tem erro de projeto, certo? Tem gente que estraga o projeto, mas erro de projeto não tem, não é verdade? O senhor não vai ligar para ele, vou fazer um recall aí, vou trocar alguma coisa que foi errada, né? Não, o projetista é perfeito. É perfeito. Oi? Não, mas aí é o homem que estragou, né? Não é o projeto que foi errado. Ou eu não sei se você vai dizer que o projeto errado é o homem, né? O homem não, mas não é bem por aí. Não é errado e é sustentável. Isso. O projeto se sustenta. Exatamente. Verdade. Então, duas coisas para você se aprofundar sobre esse assunto. Como eu falei para vocês, são duas teorias muito usadas dentro desse argumento, que você pode pesquisar aí na internet para se aprofundar mais. Tem esses nomes, a sintonia fina e o design inteligente. Então, são coisas que estão sendo aprofundadas de forma científica ultimamente em prol desse arquiteto, desse projetista, desse construtor do universo. E dentro desses assuntos você consegue se aprofundar mais ali, tá? Entender um pouquinho mais de forma científica. Ao contrário do que alguns dizem, né? Que o cristianismo é ao contrário de inteligência, né? De uma forma bem inteligente, você bem profunda, bem estudiosa, bem estudada, você vai chegar a essa conclusão com essas duas teorias que são basicamente similares, né? A sintonia fina ela trabalha o que eu estou dizendo para vocês, essa perfeição, essa harmonia, certo? O design inteligente está dentro desse processo, mas para mostrar o quê? Há uma inteligência, uma mente pensante por trás disso, tem que ser superior, obviamente, porque é aquele que está pensando antes e fez tudo perfeito, né? Uma perfeição ali.
Então ele sabe. Lembra, gente, o que isso impacta para a gente? Se há tudo isso, essa mente perfeita, e essa mente perfeita é quem é o dono daquela palavra ali que a gente está estudando, a Bíblia, então o que ele escreveu ali é o quê? Perfeito. A gente pode obedecer com segurança. Glória a Deus. Com segurança. Então, é como assim, se você, por exemplo, compra um celular novo, certo? E ele estraga, e você leva numa assistência técnica, tem algumas perguntas normalmente para você. Se você não leu o manual do celular e por um acaso utilizou ele de uma forma errada, eles não cobrem o defeito. Por quê? Porque o projetista criou um manual para o carro, para qualquer equipamento eletrônico, eletroeletrônico, e ele vai garantir aquilo, né? Então, o nosso projetista deu um manual de vida para mim e para você, para nós. E se você quer andar bem, né, lembra que Jesus vai dizer bem-aventurado, mais que feliz. Já aqui agora é da forma dele. O mundo vai pregar felicidade da forma dele. E você vai ver que não é o que Jesus nos diz. Então, se tudo isso é verdade, a gente está vendo isso, só pelo contemplando a natureza e o universo, a gente tem que dar mais crédito ainda nessa palavra que ele está dando para nós. É sério isso, vale a pena fazer. Mas é difícil, mas é o melhor, e é possível, é verdade. Se ele escreveu, né? Não é impossível, e é o melhor para nós. Glória a Deus. É o melhor para nós. Então, a ideia desses cursos é chegar nessas conclusões. É mostrar o que? Olha, esse Deus é o Deus mesmo. É o Criador. Sabe que cientistas cristãos existem e sempre existiram. O mundo atual tenta abafar isso, né? Esses grupos ateus tentam abafar isso hoje. Mas sempre existiu. Por quê? Porque você consegue estudar e enxergar isso. Sabe que alguns, eu até falei para vocês outra hora, que algumas pessoas estudando o universo, aprofundando e olhando, chegando naquele ponto, né, o ponto de início, chegou um ponto que eles falaram assim, olha, tem algo que eu cheguei, que eles colocaram como o nome de a digital do Criador. É como eles falam assim, é como se eles estudando tão profundo isso, que eles falam assim, chegou uma hora que é como se Deus se mostrou ali e escreveu a assinatura dele lá. Porque eles chegaram num sentido que, olha, não pode não ter uma mente pensante ali. Não tem como. E eles chamaram aquele ponto do estudo, do início do universo, de a digital do Criador, como se Deus deixou a marca dele lá. Ali ele falou assim, olha, você não vai chegar a outra conclusão. Sabe? Agora, por que nem todo cientista entende isso? Lembra? Não tem a câmera lá mostrando tudo. As pessoas querem isso. Quando as pessoas falam, prove que Deus existe, eles querem que você pegue Deus no laboratório, examine e mostre que Ele existe. Não consegue fazer isso. Tá? Mas também não vai conseguir fazer a mesma coisa para dizer que Ele não existe. É como se fala. É a probabilidade bem maior. É muito mais evidente, baseado na lógica. Um banco tem um projetista. Meu relógio, alguém projetou. A própria aliança, alguém manipulou ela. Alguém fez ela como ela está. Tudo que eu uso, minha camisa, minha calça, meu sapato, tudo tem o quê? O projetista. Alguém que fez essa ideia. Então, por que o mundo é diferente disso? Né? Se tudo que a gente observa é assim. Então, é um raciocínio que vai levar a gente para isso. Quer aprofundar mais? Temos duas boas teorias aqui dentro, bem usadas, que você vai poder estudar um pouquinho mais, como eu falei. A gente tendo um tempo organizando um pouquinho, o André apresenta um pouquinho mais esse lado do design inteligente aqui, tá certo? Para talvez amanhã. Vou mostrar um outro vídeo para vocês agora já em português, tá bom? Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo.
Os cientistas chegaram a uma chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso. Um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células do seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado, sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração do seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessária. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de, eventualmente, surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos.
Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Esse aqui é um videozinho para ilustrar a sintonia fina. Vocês viram que dá uma... É muita ciência ali, né? Muito número, né? Mas acho que deu para pegar a ideia, né? Então é como se tem que ser explicado essa perfeição, essa sintonia tão milimétrica de cada coisa. Né? E ele vai dizer, tem 3 alternativas possíveis para que seja explicado isso. E ele foi mostrando que dessas 3, uma é chamada de design inteligente, que é o projetista por trás disso. As outras 2 são refutáveis, né? E ele vai refutando elas, né? Uma é necessidade, é como se o mundo tivesse necessidade de existir. Ele fala, na verdade, a probabilidade é o contrário, né? É mais fácil ter algo que não tem vida, por exemplo, do que tenha vida. Então não tem como comprovar isso, né? Outro ponto que ele vai colocar é o quê? É o acaso. Então quer dizer, esse mundo existe, essa sintonia milimétrica aconteceu do quê? Do nada. Do nada. Surgiu do nada, é o que a gente fala do Big Bang, né? E ele vai dizer o que agora, né? Alguns estão dizendo que não houve um Big Bang, não foi só aqui que foi criado assim, né? Houve várias explosões, né? O que ele vai dizer? Não dá para provar isso. Na verdade, nem tem cabimento isso acontecer, né? E mesmo que existisse a probabilidade de vários universos, multiverso, ainda não explica por que tem essa sintonia fina. Então são coisas que a lógica não vai bater isso. E ele vai dar a condição mais provável, mais plausível. Você pode ver que ele não fala de prova de novo. Ele vai colocar do que é mais plausível, o que é mais possível ali. E ele vai explicar por quê. Vai explicar que tem que ter o quê? Alguém por trás. Você viu? Uma das coisas que mais marca, às vezes, nesse vídeo é aquela montagenzinha, né? A linha com uma navalhazinha, um monte de coisa para arquitetar ali a terra ali, né? É tudo muito milímetro. Você viu que se mexesse um pouquinho já era suficiente, né? Então ele vai dividindo lá por várias partes, e qualquer mudança nesse cenário tornava inviável, né? A vida. Não teria vida na Terra. Então são coisas para a gente vendo, né? Então tem muito mais sobre isso. Aqui é um vídeo pequeno sobre esse assunto, né? Muitas coisas importantes, né, sobre esse assunto, que vai mostrar a gente o quê? Há um Criador, há um Deus, né, por trás de tudo isso. Essa é a melhor explicação. É a melhor explicação. Qualquer outra explicação vai ser, e foi, né, refutada. Você viu que eles pegaram ali até a fala de um ateu muito famoso, né? Alguém viu ali? Quem era? E o que aconteceu com esse rapaz? Morreu há pouco tempo, né? E é um dos ateus mais famosos dos últimos anos, certo? E pegou uma fala dele a favor do quê? Design inteligente. Por quê? Porque muitos desse argumento está pegando o quê? Está pegando o que os físicos falaram sobre essa sintonia fina. Então não é baseado no contra os físicos.
é baseado em conclusões científicas. Essa teoria foi criada usando o que a ciência tem entendido. Lembra que a gente falou, né? O universo tem perdido calor. O universo tem se expandido. Isso só vai a favor do que a gente acredita. Certo? Realmente, o universo foi criado e tem um fim. O Senhor não falou isso, né? Então, tem um fim. Vai ter uma hora que ele não vai sustentar mais. Né? Verdade? Então, vai estar a favor disso. Então, essa teoria trabalha em cima disso. Trabalha em cima de argumentos científicos a favor de uma mente pensante, e não é qualquer mente. É a mente do Criador que fez essa criação aqui. Tranquilo essa parte ou não? Dá para explicar essa parte científica para todo mundo? Não. É melhor levar o vídeo, né? Melhor levar o vídeo junto, que é curto, né, no celular, e mostrar que fica mais fácil de explicar do que falar todos aqueles detalhes ali. Mas é chocante, né? É interessante isso, né? A gente vê que há uma sintonia perfeita. Qualquer mudança nessa sintonia torna inviável a vida. E não é uma mudança grande, né? É uma mudança pequenininha. Qualquer mudança pequenininha. Tá bom? Vamos continuar? Estamos tranquilos aqui? Dá para ir um pouco mais? Tem mais um argumento que a gente vai falar, e a gente vai provavelmente ficar nesse argumento hoje, né, que é chamado argumento moral. Esse argumento ele é debatido, tá bom? Não é um dos nossos melhores argumentos, tá bom? Mas é um argumento e a gente vai falar sobre esse assunto. Então, ele vai dizer que há uma lógica. Se valores morais objetivos existem, então há alguém que fez esses valores. Alguém que criou esses valores morais objetivos, né? Tá? Valores morais realmente existem, então Deus existe. Parece uma bobeira essas coisinhas, né? Mas esse é o pensamento filosófico, de conclusões. Tem uma coisa, aquela coisa é comprovada, então de fato ela existe. Então é uma forma de afirmar filosoficamente esses pontos. Quem estava tirando foto? Então vamos ver a primeira premissa, né? Existem valores objetivos. Se a moralidade é relativa e não absoluta, esse argumento já cai por aí. E pensa só, por que esse argumento não é tão usado? Porque o mundo hoje é um mundo relativista, certo? É o que nós vivemos hoje. Então a gente teve no passado um momento racionalista, hoje nós temos um momento subjetivista, onde cada um tem a sua verdade, não há nenhuma verdade absoluta, e isso vai contra o quê? Jesus fala que ele é o quê? A verdade, não uma verdade. Tá? No mundo onde cada um tem a sua verdade, então a verdade de Jesus dificilmente vai ser seguida como ela é. Vai ser seguida da forma como cada um quer seguir. E não é o que a Bíblia vai dizer. Tá bom? Então, você vai ver os ensinamentos de Paulo, por exemplo, escrevendo para europeu, para asiático, para africano, a mesma coisa naquela época. Não é regional, não é de uma opção pessoal de cada lugar. É uma verdade independente do lugar, inclusive os brasileiros nós. Né? É a mesma verdade, é uma verdade aqui. Tá bom? Só para entender o vocabulário utilizado, né? Moralidade objetiva significa que a diferença entre o certo e o errado é muito clara entre a humanidade. Enquanto a moralidade relativa significa que a moralidade depende ou não é clara para os seres humanos. Então, esse argumento trabalha que há essa moralidade absoluta. É como se em qualquer lugar tem coisas que se sabe que não é aceito, por exemplo. Vamos dizer que provavelmente, na maior parte dos locais, você vai ter uma conclusão de que matar os pais não é algo normal. Independente da cultura. Isso não é aceitável. Então é esse tipo de coisa que esse argumento usa. Que há princípios que dependem do lugar, não mudam. Há coisas que mudam. Mas há princípios básicos que não mudam. Então, se isso é verdade, esse argumento vai dizer o seguinte: alguém ensinou isso.
incutiu isso nas pessoas. Como é que você vai ter em vários locais, várias pessoas pensando diferente, clima diferente, língua diferente, e vai ter coisas que são comuns a todos? Como é que você vai ter isso? É que alguém ensinou isso. Então, se alguém ensinou isso, há alguém por trás disso. Né? Existe esse alguém. Né? Então, ela trabalha nesse princípio aqui. Tá? É um princípio fácil de entender, não é? Agora, o debate é sobre isso. Para alguns não há essa conclusão comum. Então vamos tentar quebrar esse argumento. Tá bom? É como se moralidade é relativa. Depende do lugar, um pensa de um jeito, depende do lugar, outros pensam diferente. Então, levando isso em consideração, em primeiro lugar, prescrições e comandos são feitos apenas entre seres pensantes. Portanto, podemos saber que, seja de onde vem essa moralidade, tem que vir do quê? De uma mente pensante. Tá bom? Então, se há essa moralidade comum, em alguns pontos pelo menos, alguém que pensa fez isso. Está por trás disso. Em segundo lugar, a moralidade vem com um propósito e uma vontade. Portanto, a fonte de moralidade também deve ter um propósito e uma vontade. No nosso caso, quem é essa fonte? Deus, né? Jesus, né? Ele é a fonte dessa moralidade. Em terceiro lugar, a moralidade ela é universal e ela vai além dos seres humanos. O tempo e o espaço, portanto, a fonte também ela é transcendente. Então é como se não é por época, né? Sempre teve os princípios. Então quem criou isso, ele passa por tudo isso. Ele é além do tempo, de tudo isso. Lembra? Deus é infinito. E a gente tem dificuldade de entender isso. Não tem? Por que quem tem dificuldade de entender que Deus é infinito? Então transcende o nosso entendimento. Verdade? Então, por isso que às vezes a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus que vai além, às vezes, do nosso entendimento. Né? A gente canta hinos, às vezes, dizendo que o nosso Deus é o Deus do impossível, não é verdade? É isso, Ele vai além do que nós entendemos de possibilidade. Né? Ele está sobre tudo isso, né? É o Criador de todas essas coisas. Muito bom. Em quarto lugar, já que a moralidade ela tem autoridade, né? Obviamente, deve ter vindo de alguém que também tem autoridade. E a autoridade só na verdade, só pode ser mantida por uma pessoa. Portanto, a fonte deve ser pessoal. Daí você vai ver Deus se mostrando assim, né? Na verdade, de uma forma até para a gente entender melhor, né? Deus se mostrando como aquele que está andando no jardim. Na verdade, as expressões de Deus vai mostrar Ele como um ser pessoal. Né? Até mesmo se mostrando que Deus não está com o braço encolhido, que não possa nos ajudar. Uma expressão mais pessoal. Né? Esse é o ser. E finalmente, a fonte deve ter o poder e a habilidade para impor a sua vontade moral em nossa intuição. Como podemos chamar essa fonte de moralidade? Então, se há essa fonte, ela é o nosso Deus. Alguém que incute isso na mente das pessoas. Alguém que tem autoridade para fazer isso, né? Para colocar isso. Tá? Então, sendo assim, né? Existindo essa moralidade objetiva, Deus é quem estaria por trás dessa moralidade. Por que isso, como eu falei para vocês, não é tão usado hoje? Porque hoje o mundo ele é subjetivo. Ele é subjetivo. Então, no mundo subjetivo, você manter isso vai ser um pouco mais complicado para as pessoas entenderem. Por quê? Porque há várias verdades para as pessoas, né? Você sabe que nós temos até ditados assim, né? Tem ditados que vai dizer assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não. Porque se Cristo diz que Ele é o caminho, então só chega a Deus através de quem? De Cristo. Tá? Mas no mundo subjetivo há vários caminhos, né? Para isso. Então, só para a gente entender um pouco. Então, esse conceito para algumas pessoas vai ser difícil. Vai ser difícil porque já entende tudo de uma forma
subjetiva, tá? Mas é um argumento, mais um argumento aqui que a gente tem a favor disso. Vamos ver mais um videozinho sobre esse argumento. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito. Não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem um fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se. Para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato estava nascendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz: "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo, sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias.
verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Então, esse aqui foi o terceiro argumento que nós temos. Esse é um vídeo mais fácil, eu acho, né? Os outros lá, muita matemática, muita física, um pouco mais complicado, né? Mas mais um argumento, né? De que vai mostrar, e você viu que eles pegaram frases de ateus, né? Sobre a criancinha ser estuprada, né? E coisas assim. Então, de certa forma, sempre houve no universo, né? Nesse mundo que nós vivemos, algum tipo de moralidade objetiva. Querem alguns concordem ou não. E isso não vem do nada, né? Vem de um princípio divino, o que Deus diz. E isso é mais uma prova de que Deus está por trás dessas coisas. Se os homens cumprem ou não, é uma outra coisa. Não é verdade? Então, lembra que entre nós há essa moralidade. Né? Entre os animais não tem, né? Tem sobrevivência. Né? Se a gente for entender o mundo sem moralidade objetiva, vai ser parecido com o que a gente vê às vezes por aí, né? Ninguém tem mais moral nisso. Então, você roubar alguém, você matar uma outra pessoa, é quase como um animal, né? Que vive por uma sobrevivência de alimentação e por aí vai. Então, alguém que rouba alguém pode ser algo normal. Por quê? Porque a moralidade dela é pessoal. Para ela acha que isso é normal. Para o outro, não. Então, é um problema. Por quê? Porque há um consenso no mundo de várias coisas. Né? Então, isso vai ajudando a gente a entender isso. Então, há esse consenso, há algo assim, e não veio do nada. Veio de alguém, né? E esse alguém é Deus. É mais um argumento a esse favor. Tá bom? Então, eu gostaria de encerrar essa parte, um pouco encerrar mais cedo hoje, porque acho que o cérebro já deu bastante hoje, né? Nesses assuntos difíceis, tá? E fica aqui o convite para vocês, né? Eu sei que alguns estão vindo aqui pela primeira vez, mas essa semana, até quinta-feira, nós estamos estudando sempre nesse mesmo horário, alguns assuntos tendo a ver com as evidências sobre Deus. Por exemplo, amanhã o André vai, se ele puder, né, falar um pouquinho mais sobre essa parte do design inteligente, e nós vamos falar um pouquinho sobre o problema do mal. O que é isso? Muitos ateus vão dizer que se Deus existisse, não haveria o mal. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse assunto, tá bom? Deus existe. E por que tem o mal então? Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto também, tá? E no nosso último dia de aula a gente vai falar um pouco mais sobre as evidências da ressurreição de Jesus. Vamos entrar mais nesse assunto. Então, vocês estão todos convidados aqui, tá? A voltar aqui amanhã às 19h30, se Deus permitir, tá bom? Para a gente continuar esse estudo, tá? Gostaria que vocês ficassem de pé, vamos fazer uma oração. E se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar, eu vou ficar aqui na frente por mais um tempo, tá? E aí vocês ficam à vontade. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, somos gratos ao Senhor, Deus, pela Sua palavra que nos instrui, pela natureza que o Senhor nos abençoou ao redor de nós, que pode nos ajudar a nós contemplarmos o Senhor e a Sua criação. Que esse assunto, ó Deus, juntando com tudo que nós temos estudado, tendo a ver com a teologia, Senhor, com o Senhor como centro do universo, Pai, possa ajudar a nossa fé a crescer cada vez mais, a confiança, Deus, no Senhor, no Seu Filho Jesus como Salvador, e também, ó Pai, que nos anime a praticar cada vez mais, a ter essa convicção a cada momento, Senhor, que seguir o Seu caminho é o melhor. Obrigado por todos que aqui estão, Senhor. Agradecemos pelo Senhor ter nos trazido, ó Pai, até aqui. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos proteja, nos leve em segurança, onde nós fomos, aos lares da gente, conforme a Sua vontade, que possamos ter um bom descanso. E se o Senhor nos permitir, ó Pai, que o dia de amanhã seja um dia para honrar e glorificar o Seu nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.